Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar a nossa live de hoje. Eu sou a Regina Scanfella, nós estamos no canal Inspirando Equipes, tá? Bom, eu ajudo empreendedores a atingirem 100% dos seus desafios na sua empresa, no seu negócio, ou na sua equipe, tá certo? Hoje o assunto da live é como dar feedback regularmente, mesmo em tempos de muito trabalho. Como é que acontece hoje em dia, né, na empresa? Você tá lá o empreendedor com dificuldade, tá vendo que a equipe tá lá estagnada. Ontem eu falei de equipe estagnada, né? E ver que, ai, tinha tanto que melhorar, porque daí sobrecarrega menos o meu trabalho, eu fico com menos coisa para fazer, eu consigo cuidar da gestão da minha empresa, e, no entanto, não há meio, né, de eles melhorarem. Aí eu fico só sonhando que eles vão resolver as coisas, porque já faz tempo que eles estão trabalhando com isso, tal, e eles resolvem que eles não vão fazer do jeito que eu quero. Não vão fazer do jeito que eu quero, porque eu também não tenho tempo de ficar falando com eles. Olha, o que que é? Eu já falei sobre falta de tempo, sobre as equipes que não estão engajadas, né, estagnadas. Já falei sobre tudo isso aqui nas lives. O pessoal continua com problema. Infelizmente, a gente vai falar, a gente não conversa com o pessoal porque não dá tempo, por causa de uma coisa ou de outra, e aí a gente acaba passando tempo. E o que acontece? Muitos empreendedores só ficam naquele sonho de ter tempo livre para poder curtir a vida, tal, mas aí, como eles não têm tempo de conversar com a equipe, eles acabam que não dão o tal do feedback, né? Para quem não conhece feedback, acho que o pessoal do gravado não é todo mundo que conhece, né? Para quem não conhece o feedback, o que, que é o feedback, então? É aquele retorno que a gente dá para o colaborador, tá? É um retorno que a gente dá, tem técnica para isso, tá, pessoal? Mas é assim, o pessoal trabalha, e tem empreendedor que não fala o que, que ele quer que melhore, o que, que ele tá bom, o que ele está muito bom, ou o que ele está ruim que pode melhorar. Não fala, simplesmente fica dando indireta. E nessa de dar indireta, o clima organizacional vai ficando ruim. Se o empregado, se o colaborador, ele é uma pessoa que é engajada, que quer trabalhar, quer melhorar, mas do jeito dele, porque ele não sabe como que o empreendedor quer, ele vai fazendo do jeito que ele acha que é certo, e aí daqui a pouco o empreendedor está de olho, olhando torto para ele, só aquela cara assim, desanimado e cheio de coisa na mesa, tal, e não fala nada, não dá retorno, de repente chega lá um dia e fala, não quero mais você trabalhando comigo, vai estar demitido. Poxa vida, e aí a pessoa nem sabia, achando que estava dando o seu melhor, aliás, dando o seu melhor, né? Não achando, dando o seu melhor, e aí, de repente, foi demitido porque o empreendedor não aguenta mais ele, ou ela. A gente tem que ficar muito atento, tá bom? E o que, que é, então, o feedback? É o retorno que você dá para os colaboradores. E para que você precisa dar retorno para os colaboradores, gente? Vocês querem melhoria do desempenho, vocês querem o colaborador engajado, que ele vista a camisa da empresa, tudo isso eu já falei aqui, né? Vocês querem tudo isso e não dão retorno para ele. Por isso precisa dar o retorno, falar o que tá bom, falar o que tá ruim, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre isso, então fica comigo até o final, que vocês vão aprender bastante coisa, tá certo? Para que então dar o feedback, né? A gente, quando dá o feedback, a gente alinha as expectativas do pessoal, tá? Tanto o colaborador quanto o empreendedor, quando dá o feedback, nessa conversa que ele tem, né, com o colaborador, tem uma troca de informação, um fala com o outro, tal, e aí, quando se sabe onde a empresa quer chegar, qual o resultado esperado, é mais fácil da gente conseguir que a equipe contribua vista a camisa, tá certo? Então, precisa alinhar as expectativas, o que, que você espera, o que, que eu espero, tá bom? Traçar os objetivos, que é aquilo que eu falei, coloca lá o que, que é importante fazer, por que, que é importante fazer, porque com o feedback vai ter melhor resultado, o pessoal vai trabalhar melhor, o desempenho da equipe vai dar uma subida, vocês vão ficar todos muito felizes quando dão o feedback corretamente, tá? E hoje eu vou ensinar aqui para vocês, então, tá bom? Qual que é, então, o que, que é o benefício?
Primeiro, a transparência, né, gente? A gente tem que ser transparente sempre com o colaborador. Eu sempre falo aqui, transparência é muito importante. Tem que ser transparente, tem que conversar com o pessoal, falar com eles o que é que vocês esperam deles, o que a empresa quer, quais são os objetivos da empresa. E assim, quando você é transparente, você acaba eliminando fofoca, aquela pessoa que se acha perseguida, tá? Ela acha que ela é perseguida, no fim ela vai ver, quando você é transparente, quando você conversa abertamente, você vai perceber que a pessoa achava, mas no fim não era nada disso, melhora o clima organizacional na sua organização. A pessoa, outro benefício também é a gestão de conflitos, como eu falei, melhora o clima organizacional e tudo. O que é o clima organizacional? Já falei aqui, vou repetir, tá, gente? O clima é aquele ambiente saudável de trabalho, tá? Ou não saudável, depende de como é. Então, se as pessoas são amigas, um quer ajudar o outro, esse é um bom clima organizacional, um bom clima para se trabalhar, onde as pessoas estão felizes. E a hora que a pessoa começa a fazer fofoca, fazer intriga, o clima vai ficando ruim. Quando você dá o feedback, você já corta o mal pela raiz, entendeu? O feedback também, a vantagem dele é o desempenho, o desenvolvimento da equipe, o pessoal vai estar mais engajado, tá certo? Porque quando você conversa com eles, eles sabem dos objetivos, volta aquela história, né? O desempenho é muito melhor. E você dá a oportunidade dele se superar, o seu colaborador vai se superar, gente. Ele vai se superar e você vai ficar espantado, vai ficar feliz com isso. Porque o colaborador só não faz o que precisa quando ele não sabe. Ou se ele não quer, se ele não estiver bem, se ele não estiver feliz, se ele não vê expectativa lá na organização onde ele trabalha, ele não vai mesmo superar as expectativas. Às vezes ele espana, às vezes ele pede demissão, e é assim. E é importante também o reconhecimento, né? Os benefícios. No feedback sempre tem um reconhecimento. A pessoa se sente vista, ela se sente importante. Isso é muito bom para qualquer pessoa. Quem não gosta de se sentir importante, né? Quem não gosta? Pois é. E aí, hoje, nós vamos dar algumas dicas de como dar um bom feedback. Tem várias formas de feedback, tá, pessoal? O feedback ideal, eu vou falar já do ideal, tá? É o feedback 360 graus. 360 graus é o quê? O líder avalia o colaborador e o colaborador avalia o líder. Esse é o melhor de todos. Pode ser difícil de escutar boas coisas. Quer dizer, boas, às vezes nem tão boas, né? Porque às vezes o colaborador quer falar pra gente que a gente precisa melhorar em alguma coisa também. Por que não? Porque a gente não pode melhorar, a gente não é perfeito, certo? Então, às vezes, algum detalhe, alguma coisinha assim que a pessoa sinta que a gente pode melhorar e ela tem a liberdade de falar, ela vai falar e o clima vai ficar bom, não vai ter fofoca, não vai ter aquele disque-disque, tá bom? Não tem nada disso. E, com certeza, as metas vão ser atingidas. E se você tem uma organização, se você é dono de uma empresa, pode ter certeza que o feedback vai te ajudar muito a aumentar o lucro na sua empresa, tá? Aumenta o lucro. Quem não quer um lucro na organização? Não, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Mesmo o colaborador, se ele tem um bom reconhecimento, não é só tapinhas nas costas, já falei aqui, tá? Se ele tem um bom reconhecimento, com certeza ele vai trabalhar muito para que a sua empresa tenha muito lucro, tá? Já falei aqui, pode procurar nas minhas lives, tá bom? E como é que a gente faz um feedback? A primeira coisa, gente, é o líder, ele precisa se autoconhecer e deixar as pessoas também fazerem a sua autoavaliação. Tem um formulário com algumas perguntas da autoavaliação, tá certo? Para que eles possam fazer a autoavaliação e te entregar para você avaliar e você dar o feedback. A pessoa, quando se avalia, ela mesma sabe, ela mesma acaba percebendo o que é que ela pode melhorar, como ela pode melhorar, certo? Então, é importante isso, a autoavaliação, tanto do colaborador quanto do líder ou do empreendedor, do dono da empresa,
tá certo? Tem aquele velho ditado, né? Conhece-te a ti mesmo. A autoavaliação é para você se conhecer, para cada um da sua equipe, para cada um da sua empresa se conhecer, tá certo? Quando a gente se conhece, a gente vê as nossos pontos fortes e nossas oportunidades de melhoria, onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos e como é que a gente vai chegar nos nossos objetivos. E às vezes os nossos objetivos são que a empresa tenha mais lucro para eu ter uma participação nos lucros maior, participação nos resultados maior. Isso é muito bom. O empreendedor ganha e o colaborador também ganha. Então, por isso, o colaborador trabalha muito para que a empresa tenha lucro. Feedback, gente, não precisa ser um feedback uma vez por ano. Aliás, não é saudável fazer um feedback por ano, tá? Você ficar dando feedback para a pessoa só uma vez por ano, gente, passa coisa batida, pessoa esquece de alguma coisa, ou ela lembra e você esqueceu, ou você lembra e ela esqueceu. É duro, um ano é muito tempo. Feedback é importante fazer sempre. Sempre que você vê alguma coisa positiva no seu colaborador, já fala, gostei do que você fez. Isso aí mesmo, continue assim, você vai melhorar e vai ajudar a empresa. Se você vê alguma coisa que não ficou legal, que ele tá fazendo, que não tá sendo bom, aquela fofoquinha, aquelas intrigas, as panelinhas, chama na sala, fecha a porta e cachuck, como diz lá no meu trabalho. Chama a atenção da pessoa, gente, porque quando você alerta, às vezes a pessoa está fazendo as coisas sem se tocar, que ela está fazendo coisa que não vale a pena. Muito importante dar o feedback com frequência. Para você dar o feedback, uma coisa que é muito importante é você fazer um planejamento. Não vá simplesmente chamando a pessoa a fazer de improviso. Quando você faz de improviso, não dá certo, porque você não está preparado para dar o feedback. Para dar um feedback, você tem que fazer um planejamento, organizar, conhecer a sua equipe. Eu sempre falo isso aqui. Conheça cada um da sua equipe, cada um dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Conhece cada um, tá? Conhece cada um. Eles vão fazer autoavaliação, você vai olhar a autoavaliação deles, você vai ponderar o que eles estão com razão, o que precisa melhorar, colocar o seu ponto de vista. Depois que você fez todo um planejamento, pensou nas possibilidades de resposta, porque você conhece cada um. Você já sabe o que o colaborador vai falar. Não adianta. O líder que é líder de verdade, ele já sabe até cada palavra que vai sair da boca do colaborador. A menos que o colaborador tenha mudado algumas atitudes que ele ainda não percebeu. A gente precisa melhorar nessa vida, gente. Às vezes a gente se surpreende, a gente também surpreende as pessoas, tá? Bom, então faz aí um planejamento, como que vai ser esse feedback, organiza tudo que você tem que falar com a sua equipe, tá bom? Com a sua equipe, mas um a um, se de preferência, tá? Se você quiser dar um feedback para a equipe como um todo, pode ser, também não tem problema nenhum. Mas quando você consegue dar o feedback um a um, você vai mais no problema mesmo, daquela pessoa específica. Você vai falar na equipe, é para todo mundo, e às vezes é para todo mundo e não é para ninguém, entendeu? E você também não vai ficar chamando, fulano, é você, tá? Que eu tô falando é com você, é sobre o seu caso. Não é assim, né, gente? Tá? Escreva um roteiro, então, tá bom? O que você pode colocar no roteiro, gente? Tem coisas que vocês podem colocar no roteiro. Bom, como eu já falei, não faça de improviso. Primeira coisa, por isso, tem o roteiro, para você não fazer de improviso. Tem uma planilha de preparação, então, com os pontos fortes, oportunidades, alguns detalhes que você percebeu que o colaborador fez entre o último feedback e o próximo, né? Que você já está preparando. Tem ali alguma coisa anotada, uma planilha, ou no caderno, feedback para o fulano, pontos fortes, oportunidades de melhoria. Oportunidades de melhoria, gente. Nunca fale em pontos fracos, porque a pessoa, às vezes, ela se sente mal, tá? E oportunidade de melhoria é uma oportunidade da pessoa melhorar mesmo. Não é um ponto fraco que ela não vai melhorar. Então, sempre pensa no lado positivo da coisa. Eu sempre falo aqui do lado positivo, tá bom? E quando você faz o roteiro, aquilo que eu falei, você já conhece a equipe, você já sabe o que ele vai falar? Então, você já sabe as objeções que o seu colaborador pode ter, certo?
Você já sabe o que ele vai falar e aí você já está preparado para dar resposta para ele, tá bom? Ele já fez a autoavaliação e já te entregou. Você não vai fazer a autoavaliação junto com ele. Ele faz a dele, você faz a sua. Depois você chama ele, depois que você viu a dele, avaliou tudo, ponderou, analisou, anotou tudo lá na sua planilha, o que é bom, o que não é bom, chama o colaborador na sala, tá bom? Enfim, para você começar o feedback, nunca vá direto ao ponto, tá, gente? A pessoa, às vezes, no feedback, ela tá lá naquela ansiedade, o que vai falar de mim, o que vai falar para mim. Ela tá numa situação que, às vezes, ela tá imaginando uma coisa, não sabe o que é feedback, vai dar um retorno do quê? Tem gente que não sabe, tem que explicar. Mas antes, você quebra o gelo, tá bom? Quebra o gelo, pergunte como que tá a família. Às vezes tem uma novidade que todo mundo sabe, e aí como que tá? Ó, teve filho, teve filha, sei lá. Ou fez uma viagem, voltou de férias, como foram as férias? Sempre quebre o gelo antes de dar o feedback, tá bom, gente? Para o pessoal não sair desanimado do feedback. Quebra o gelo, mantenha um clima agradável, amigável, tá bom? E aí, depois disso, você apresenta um resumo do que você vai falar. Porque a pessoa, como eu falei, às vezes ela não sabe o que é o feedback, tá certo? Tenha uma conversa franca, seja verdadeiro, nunca minta para a pessoa. Nunca minta, mentira tem perna curta. Eu já devo ter falado isso para vocês. E não deve ter sido só uma vez, né? A melhor coisa é falar a verdade. Mas falar a verdade não precisa você também falar que a pessoa tá com cabelo branco aparecendo. Não é isso o feedback. Você ser sincero não quer dizer que você precisa também destruir a pessoa só de começar a conversar. Falar a verdade, o que você tem ali para você ponderar, tá certo? Seja franco, mas seja gentil, tá? Gentileza gera gentileza, lembra? Eu já falei isso aqui, olha só. Ai, eu tô feliz, porque muita coisa eu já falei. Primeiro, gente, vocês têm que falar dos pontos fortes das pessoas, tá? Depois vocês falam dos pontos a melhorar. Pontos fortes, você fala, explica, olha, aí você dá exemplo. Você primeiro fala os pontos fortes, comenta com ela, olha, aquilo que você fez aquele dia, eu esperava tal coisa, você superou as minhas expectativas, isso é um ponto forte seu. Esse curso que você está fazendo, olha, está ajudando bastante no seu desempenho aqui na organização. Tá certo? Conversa bastante, pondera bem, elogia, né? Ah, gente, elogio é sempre bom. E se não tá bem, também fala o que precisa ser melhorado, tá bom? Onde ela precisa melhorar? Como ela pode melhorar? Seja sincero, seja leal à pessoa. Nada de você dar o feedback para a pessoa e depois sair falando para todo mundo que você falou para tal pessoa. Não vou falar que você é que nem um padre no confessionário, tá? Mas é aquela coisa que você não fica divulgando para todo mundo que fulano falou isso, fulano falou aquilo. Se você é um líder de equipe, gente, principalmente, não saia falando o que você falou lá na sala com uma pessoa. Como eu falei, comece pelos pontos fortes, né? A gente precisa ponderar para a pessoa ver as competências dela, as habilidades e as atitudes, tá bom? Os conhecimentos, o chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Ai, gente. O que a pessoa conhece, tá bom? Quais são as habilidades dela? Aquele curso que você fez, eu percebi que você está melhorando as suas atividades aqui, o desempenho está melhorando. Agora, se você tomar tal atitude, vai melhorar mais ainda, mais rápido até. Você vai ver lá no curso, eu já fiz esse curso se você fez. Lógico, se você não fez, é aquilo que eu falei, falar a verdade, tá, gente? Se você já fez o curso, você já sabe alguma coisa, você dá uma adiantadinha, não tem problema. Dá uma sugestão de melhoria para a pessoa, como que ela pode melhorar. Depois, como que você pode ajudar? Como você pode ajudar a pessoa a melhorar? Esse feedback, gente, não é só você simplesmente chegar e ficar falando que ela é ótima, ótima, ótima. Então, vamos lá. Pondere os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Isso é muito importante para a pessoa, tá? Como a empresa pode ajudar? Dar um curso? Ou você se coloca à disposição do seu colaborador? Olha, eu estou aqui, você está com dúvida em alguma coisa? Pode vir aqui me perguntar. Eu já passei por essa situação. Claro que se você passou, você pode falar. Se você não passou, não fale, tá, gente? Tem que falar a verdade.
eu já passei por essa situação, ou eu nunca passei por essa situação, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode me perguntar, porque eu vou correr atrás para você, tá bom? Se coloque à disposição da pessoa. Dê o exemplo, então, real das coisas boas que a pessoa fez. O que você pode dar é treinamento, às vezes você pode contratar uma sessão de coaching, ou se sua empresa tem um psicólogo que atende as pessoas, pode liberar lá. Se você vê que a pessoa pode melhorar a dicção dela, por exemplo, às vezes a pessoa mesmo fala, eu gaguejo muito, vou te dar uma sessão, então, com uma fonoaudióloga, entendeu? Tem técnicas e técnicas para você ajudar as pessoas, certo? Lá na empresa onde eu trabalho, tem um colaborador que ele tinha uma dicção muito ruim por conta de um acidente de trabalho que ele teve. Então, ninguém conseguia entender o que ele falava. Quer dizer, ninguém não. As pessoas que estavam todo dia com ele, elas conseguiam entender o que ele falava. Mas o restante, que não tinha contato com ele, não entendia o que ele falava. Ele foi soterrado numa vala e ele teve o pulmão aqui todo com terra em cima dele. Soterrar o que é? Quando tá dentro de uma vala e a terra cai em cima da pessoa, tá? Então, caiu a terra em cima dele, graças a Deus ele sobreviveu. Mas ele passou anos com problema para falar. Passou muito tempo. E aí, teve uma vez que ele foi dar uma troca com um gerente dele, e nessa troca, né, de informações, nesse feedback, ele falou para o gerente: olha, o pessoal não me entende, eu queria resolver esse problema que eu tenho. Isso demorou muito tempo, gente. Aí o gerente falou: não, você vai fazer uma sessão com fonoaudióloga, eu vou te indicar, tá bom? Vai fazer. E aí ele fez, gente. Depois todo mundo entendia o que ele falava, mas ele ficou anos falando e ninguém entendia. As pessoas não tinham paciência com ele. E às vezes, sem entender o que ele falava, tá tudo bem, e deixava ele falando. Olha que situação para a pessoa. É triste isso, né? Seja sincero, seja leal com a pessoa, mas também não vá falar: olha como você fala, você precisa melhorar. O que você acha de fazer uma sessão com uma fonoaudióloga? Eu percebo que as pessoas têm dificuldade de entender o que você fala. Você não gostaria de fazer? Olha que bênção isso, gente. Você poder ter essa liberdade com o seu colaborador, você ser leal, ser fiel a ele e você ser verdadeiro. Você não precisa falar para ele: você fala mal que ninguém te entende. Mas fala com jeitinho. Gentileza gera gentileza. Vocês lembram disso, né? Tá certo? Bom, como eu falei, então comece pelos pontos fortes. Dê os exemplos, né? Coloque como que a empresa pode ajudar, como você pode ajudar, como a empresa pode ajudar. Você dê exemplos reais de bom desempenho dele, tá? Vai anotando, gente. Anota lá, tem um caderninho ou tem um arquivo no seu computador. Anota tudo lá. Seu colaborador vai ficar feliz de receber um feedback bem feito, e você também não vai se queimar, você vai ficar feliz de poder contribuir para a melhoria do seu colaborador, tá bom? Enfim, pontos fracos, como é? Gente, toda vez eu falo, hein? Não fale pontos fracos, tá anotado aqui? Mas não é pontos fracos, é oportunidade de melhoria, tá bom? Lembre-se disso, oportunidade de melhoria, tá? Bom, dados reais de novo. De novo, eu vou falar para você. Anotou lá os pontos fortes, mas anota também as oportunidades de melhoria. Olha, semana passada aconteceu isso, tá bom? Faça esse feedback com a pessoa, ele vai ficar muito feliz. Ele vai sair de lá e ver que não era toda aquela sobrecarga de atividades. E um detalhe, 2 detalhes. Nunca compare uma pessoa com a outra. Gente, isso é terrível. Eu acho que ninguém gosta de ser comparado, né? Não é assim, Agora eu me lembrei da minha mãe, gente, porque ela vivia comparando a gente com outras pessoas, quando as outras pessoas eram melhores que a gente. E quando a gente era melhor, ela nunca falava. Isso não é um bom feedback, minha mãe não aprendeu. Eu só aprendi depois, né? E agora eu não posso mais ensinar para ela isso. Paciência, ela tá escutando lá do céu agora. Tá certo? Bom, e uma coisa que é mega importante, gente, num feedback é fazer um plano de ação.
Porque você simplesmente dar o retorno não vai resolver nada. O colaborador vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, ó, plano de ação. Quais são os objetivos da empresa, da organização? Quais são os objetivos? Como esse colaborador pode contribuir para que esses objetivos sejam alcançados? Olha os desafios que eu falo para vocês. Lá, quando eu começo as minhas lives, eu falo, eu ajudo empreendedores a atingirem 100% dos seus desafios. Olha aí, você é uma oportunidade para colocar um desafio para o seu colaborador, para você atingir o da sua organização, tá certo? Então, coloque lá um objetivo para ele, um plano de ação. Eu vou fazer lives ensinando a fazer plano de ação para vocês, pessoal. Hoje eu não vou ensinar. Plano de ação vai ser outro dia, tá bom? Meta, plano de ação, tudo isso é outro dia, tá? Faz o plano de ação, explica para a pessoa o que ela tem que fazer, por que ela tem que fazer, tá bom? E como que ela vai fazer. E dá um prazo, tá certo? Dê um prazo para a pessoa poder executar essas atividades e assim ela vai executar considerando o tempo que ela tem para executar. Às vezes a pessoa gosta de deixar para a última hora e se você não dá um prazo, ela nunca vai executar. Se ela tem o costume de deixar para a última hora, dê um prazo, ela vai executar na última hora, mas ela vai executar, tá certo? E se ela não cumprir o prazo, você tem aí mais uma oportunidade de melhoria para falar para ela, tá certo? Mas eu acredito, gente, que quando a gente faz agora é sincero mesmo, se a gente faz um bom feedback, a equipe ela vai melhorar o desempenho com certeza, tá? A empresa vai ter mais lucro, com certeza. Faz lá, pergunte para o colaborador, ó, você viu alguma coisa lá que ele não anotou na autoavaliação dele? Pergunte para ele, o que ele acha? O que ele acha daquela situação que aconteceu? Para depois você dar o seu parecer. Abra para ele falar. As pessoas gostam de ser ouvidas, eu falei isso ontem aqui, tá bom? As pessoas adoram ser ouvidas. Deixa as pessoas falarem, tá certo? É isso, pessoal. Então, o plano de ação determine prazo, tá bom? Sempre faça essa avaliação de forma amigável. Nada de ficar com chicote na mão, tá? Quem assistiu meu webinar aí sabe que eu sofri, que o pessoal falava que eu andava com chicote na mão. E, na verdade, era o meu jeito de falar, que às vezes as pessoas não entendiam e achavam que era o chicotão lascando, né? Mas não era. Mas tudo bem. Águas passadas não movem moinhos, mas o conhecimento, o aprendizado ficou, né? Então, agora eu posso ensinar o pessoal, tá? Que não precisa ser direto ao ponto, pode amenizar, tal, mas dê o recado, tá? Deixe claro, uma coisa que eu não falei aqui, deixe tudo muito claro, para a pessoa não ter dúvida. Às vezes você fala alguma coisa de uma forma amena e ela não sente que aquilo é importante. Fala de uma forma amena. Se você perceber que a pessoa não entendeu que isso é importante, reforça. Olha, isso aqui é muito importante. Presta atenção, vou falar de novo. Tal coisa. Isso aqui a gente precisa melhorar, tá certo? Então, explica isso para o seu colaborador, fala tudo para ele direitinho. Eu tenho certeza que depois que você fizer um bom feedback, você vai ter uma equipe muito mais engajada. Seu colaborador vai ficar muito mais engajado, tá bom? E aí, o feedback, tem aquele feedback que você pode fazer de tempos em tempos. E tem o feedback que você dá sempre, gente. O feedback que você dá sempre é excelente. A pessoa já se sente vista, sente que ela tem a importância dela. Já dê na hora o feedback. Agora, tem aquela avaliação que você faz mais formal. Esse que eu tô falando para fazer sempre pode ser informal. Agora, eu não sei qual o prazo que você determina aí para você dar um feedback para o seu pessoal. Se você tem uma época do ano que você, por exemplo, os contadores, eles têm uma época do ano que eles têm muita atividade, que é a época de fechamento do imposto de renda. Que eu sei, os contadores trabalham muito nessa época. Pode ser que eles trabalhem muito em outras épocas também. Mas nessa época, com certeza, eles trabalham muito mais, tá? Porque todos os clientes precisam fechar os seus impostos de renda.
As outras atividades são atividades que vão surgindo no dia a dia e a demanda não é a mesma. A demanda é a entrada de serviço, não é a mesma. Então, contadores, evitem dar feedback no período que o pessoal tem que estar engajado lá no fechamento do imposto de renda dos seus clientes, tá? E determina um período aí a cada 6 meses. Um ano é muito tempo, tá? Mas a cada 6 meses, se você conseguir fazer um a cada 6 meses, a cada 8 meses, vale a pena. Determina, coloca na agenda, tá? Que a cada 6 meses, 8, determina o tempo que você achar que é bom aí para sua organização. Determina o prazo, dá o feedback, faz isso, anota tudo, tá bom? Sempre anota. Por quê? Para você dar o retorno para o seu colaborador e para que o seu colaborador tenha depois escrito lá para ele lembrar. Porque se fica só na conversa, gente, você acha que eles vão lembrar daqui 6 meses o que foi falado aquele dia? A hora que você chegar com o papelzinho lá, falar, eu falei isso para você, você não fez. Nossa, mas eu não tinha escrito nada. Gente, nada como um papelzinho, né? Ou um papel, ou um e-mail, qualquer coisa que a pessoa tenha ali na frente dela, para ela lembrar com frequência o que ela precisa melhorar. Se você vai dar um curso para ela melhorar, com o curso ela já deve melhorar. Sempre que você dá um curso, gente, lembre-se de dar o curso relacionado ao que você precisa na sua organização, que tenha a ver com a atividade da pessoa, tá? Outro dia eu falei aqui de uma amiga minha que saiu da empresa onde ela trabalhava, porque a empresa deu um curso para ela numa área que não tinha nada a ver com a dela, mas tinha dentro na empresa, tinha vaga, não tinha vaga. Dentro da empresa tinha aquela atividade que ela fez com o curso. Ela achou que ela ia ser promovida para trabalhar naquela outra atividade. E no fim, não. A empresa tinha ganho aquele curso e resolveu dar e deu para uma pessoa de outra área. Quer dizer, o curso saiu barato, mas saiu caro, né? Porque a pessoa, quando vai fazer o curso, tem que sair da organização, vai lá, toma o tempo dela, né? E de repente, às vezes, nem sei se a empresa pagou o curso ou não, mas independente de qualquer coisa, às vezes tem desconto só. Mesmo assim, é um investimento, é um colaborador que ficou fora. Presta atenção nos cursos que você vai dar para o seu pessoal fazer, tá bom? Presta muita atenção nisso. E, bom, é isso, pessoal. Vamos fazer uma revisão, então, aqui. Começa sempre pelo... Primeira coisa, sempre seja gentil com as pessoas. Sempre faz a sua preparação, obviamente, deixa eles fazerem a autoavaliação, faz você a sua, deixa eles darem o retorno do que eles esperam de você também, como você pode melhorar. Gente, vocês não têm noção como isso é importante, tá bom? Isso é muito importante. Quando você dá essa oportunidade para o pessoal, eles vão falar, e você melhora, isso é bom para você também. Você melhorar, isso é bom. Às vezes é uma coisa que você não percebe, mas as pessoas percebem. E às vezes pode ser que você não precise melhorar naquilo que você já pensou nisso e não era o ideal. Você conversa com a pessoa, olha, já fiz isso e já não deu certo, então não dá certo fazer assim. Conversa, tá bom? Para isso existe o feedback, gente. É bom dar o feedback para as pessoas. Faça isso com frequência. Feedback contínuo, tá? E feedback formal, mais espaçado. Sempre anote tudo, prepare bem o seu feedback. Começa quebrando o gelo, depois fala os pontos fortes, dá exemplo dos pontos fortes, o que aconteceu, né? Depois você fala nas oportunidades de melhoria, aí você vai falar também quais são as oportunidades de melhoria, como é que ela pode melhorar o desempenho dela, para que você tenha um melhor desempenho na sua organização, tenha mais lucro, por exemplo. Seu colaborador vai te ajudar bastante. É isso, pessoal. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, tá? Eu quero agradecer muito. Se você gostou dessa live, por gentileza, divulga para o seu pessoal, para seus amigos aí, para seus colaboradores. Conversa lá com eles, tá? Com os seus colaboradores, fala compartilha essa live aí do Instagram para os seus amigos, do Facebook, do YouTube também. Vocês podem
compartilhar, tá bom? Se vocês acham que vale a pena para alguém. Se isso vai ajudar. Gente, feedback é importante? É. Se você acha que vai ajudar, compartilha, tá bom? Assim, vocês ajudam essas pessoas e me ajudam também, tá? Eu quero ver meu nome lá nas pesquisas do Google um dia. Tá bom? Não vou falar para vocês que eu quero meu nome na pesquisa do Google lá na semana que vem, porque eu comecei agora, né? Mas vocês vão ver sim, tá? Pode ter certeza. Tô trabalhando para isso, pessoal. É isso, pessoal. Bom, conhecimentos, habilidades e atitudes é muito importante vocês falarem sobre isso, tá? Como elas podem ajudar na empresa, o que a empresa espera delas, tá bom? Pontos fracos e plano de ação, gente. Plano de ação é mega importante. Você determina prazo, você configura o que a pessoa vai ter que fazer, como ela vai fazer, quando ela vai fazer. E você já tem uma noção de se isso vai ter custo ou não. Às vezes nem tem custo, gente. Às vezes você vai dar um curso para a pessoa fazer, o custo que você vai ter é tempo dela que vai estar lá fazendo o curso no horário de trabalho. Quantos cursos tem pela internet hoje em dia aí que não tem custo nenhum, certo? E tem os cursos que são pagos também. Se você acha que vale a pena, por que não pagar? Se o colaborador vai ter um desempenho melhor, e olha, se ele estiver feliz, eu vou falar de novo, eu tenho repetido isso aqui. Seu colaborador está empenhado, ele gosta da empresa onde ele trabalha, se ele sente orgulho da empresa onde ele trabalha, ele não vai sair porque você está dando curso para ele, tá? Não vão ser poucas coisas que vão tirar o colaborador que está orgulhoso do lugar onde ele trabalha. Ele não vai sair por causa de um salário maior, às vezes, tá? Porque se ele tem orgulho, ele vai chegar para você e falar assim: olha, eu recebi uma proposta melhor. Não são todas as organizações que podem oferecer um salário melhor para o colaborador, mas tem organização que pode dar um aumento salarial. E fala: olha, eu vou te dar esse aumento salarial por causa disso, mas ó, eu espero, então, a partir desse aumento salarial, eu espero que você melhore muito mais, tá bom? Eu quero que você melhore assim, ó. E aí tá lá no plano de ação, o que ele vai ter que fazer. Faça isso que vocês vão ver. Resultados excelentes vão chegar para você, tá certo? Pessoal, quero agradecer muito, então. Compartilha aí para mim, curte, tá bom? Eu fico feliz quando tem curtição lá nas minhas lives. Se você ficou até aqui, você vai saber que eu tenho um canal no Telegram, né? Então, eu tenho um canal no Telegram, você pode entrar lá também, canal da Regina Scanfella. Todo dia eu converso com o pessoal, tá bom? E aí, você fica à vontade lá. Às vezes eu faço enquetes, perguntas também para o pessoal responder, tá bom? E é isso, tá? Ficamos por aqui. Se você está chegando agora, pode voltar aí, que eu vou deixar ela liberada até amanhã, tá bom? Eu sempre, na hora de entrar na live, que eu tiro a live do dia anterior, tá? A menos que o Instagram faça alguma coisa que ele não libere, tá bom? Por hoje, então, é isso. Ficamos por aqui. Eu espero vocês amanhã às 18h07. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, então. Tchau!